Pombal, eu queria entender por que ele tem esse nome, Pombal. Pombal é porque lá parece um pombal, pelo seguinte, é tudo erguido assim, coisas verticais, e não tem rua. É como se fossem quarteirões todos verticais. Para ver isso, você tem que ver a ficção científica, que eles já fizeram no século passado. Por exemplo, nas histórias do gibi do Flash Gordon, tinha a arbórea, que era feita desse jeito. Quer dizer, os caras que fizeram o negócio do Flash Gordon estiveram no Pombal. Eles chegaram, então, os caras lá criaram. Alex Raymond e outros desses são desenhistas, história em quadrinhos do século passado. Por isso que eu sempre falei que na quadrinologia está cheio de gente que viu o processo extrafísico. É na quadrinologia, na aeronáutica, sabe? Tem muita gente que viu. Professor, e a aparência do material que é construído, o pombal e o pandeiro, tinha algum que parecia vidro ou cristal? Não, tem coisa que é muito parecida, porque tem coisa que parece maquete viva, é tudo igual. Por exemplo, o pandeiro era todo transparente em torno dele. Entende? Agora tinha os lugares de acesso. É como se fosse uma rampa de aterrissagem. Sabe? Como se fosse, aqui no Tertuliário, o lugar dessas cadeiras, seria tudo cristal. O senhor já teve algum lugar parecido com isso? Não, depende de tudo que eles imitam. Eles fazem aquilo que interessa, porque tem que fazer a vida do jeito que é, para a pessoa não receber muito impacto. O pandeiro foi tudo feito assim. Então, chegava lá, o cara descortinava aquele big local, você está entendendo? Como se fosse o Maracanãzinho. Ali cabia um monte de gente. Eu tive reuniões lá no Pombal que tinha mais de 800 concierges. No pandeiro, entendeu? Fora o Pombal era de outro modo, porque lá é quarteirão, entende? Agora, o quarteirão lá do Pombal era um jardinzão suspenso no ar, é aquilo. Pombal é isso. Professor, agora a consciência ela saía do Pombal e ia para o intermissivo, e do intermissivo vinha para cá. Eu não entendo essa ligação. É tudo isso, depende do que o intermissivo já era no Pombal. Pergunta para o cara. O que é que foi? Qual foi a tramitação extrafísica sua? Você fez o quê? Depende da pessoa. Não, quer dizer assim, a diferença do pandeiro e o Pombal. Eles também mandam para o Não, o pandeiro era só de pessoa que já estava no ponto que os evoluciólogos indicavam para ver como é que era. Agora, o Pombal não. Assiste até hoje tudo quanto é tipo de pessoas, de concierges, que vão ressomar, tem problema. Tem muitos que estão lá em convalescência. Entendi. Fica lá. Por exemplo, tem um homem que estava lá, que era um dos únicos, depois de alguns anos que eu já tinha, sem ter ido lá, eu voltei para ver, o cara ainda estava lá, anos. Entendi. Estava lá em convalescência. Para melhorar certas coisas deles. Qual que você falou que o pessoal volitava com mais facilidade no pandeiro? Tanto um quanto o outro era tudo na base de volitação. Agora o pombal é totalmente, porque pombal é só as pombas que chegavam. Você está entendendo? Uma outra coisa, você tem uma ideia? As ilhas geralmente têm relação com o continente no fundo do mar. Você já viu, estudou isso? Já. O pombal é isso. Os quarteirões tinha relação com a base da comunidade. Você está entendendo? Estou entendendo. Então ficava aquele negócio suspenso. Aquilo. Como se fosse estalactites ao contrário. Era como se fosse canteiro cheio de flores. Todo quarteirão era um canteiro cheio de flores. Lá é assim. Até hoje não é assim. Agora, tem umas flores azuladas que são impressionantes. Você vê aquilo uma vez, você nunca mais vai esquecer. Sabe, você se sente bem com o ambiente. E o pessoal era tratado nessas colunas, vamos chamar assim, nesses, como é que é? Nesses prédios verticais, o pessoal que está sendo tratado ficava... O senhor falou que não, a maioria, às vezes, ali tem local de determinação, de estudo, tem de tudo ali dentro. Em cada quarteirão daquele, é um monte deles. Agora, você vê o povo volitando. E geralmente tem um que é o líder da volitação, porque tem cara que não sabe nem volitar direito, tem problema. Então ele vai dentro daquele grupo volitativo. Essa é a holosfera do líder. Ele comanda aquilo. Muitos desses são evoluciólogos. Agora, extrafisicamente tem muita coisa assim avançada. Só quero te colocar na cabeça um assunto muito sério.
Tudo que tem na Terra é caricatura do que tem extrafisicamente. Pronto, estuda isso, você vai entender o que é que a gente está falando. Tudo que tem aqui é caricatura do que tem lá. Inclusive os campos de concentração. Isso é terrível, né? A baratosfera, em certas coisas, é pior do que muito lugar aqui na Terra.